Eu estava com saudades deste quadro no estúdio. Eu estava com saudades da nossa querida Maricela Low, Master Coach, aqui no programa Carreira e Sucesso, começando com tudo. E hoje o tema tá quente, hein, Maricela? Hoje tá. Hoje dói um pouquinho esse tema. É verdade. Eu tenho certeza que você fica fugindo às vezes, não quer conhecer você, mas é muito bom a gente se conhecer, é muito bom a gente conhecer o nosso eu interno. Já ouviu falar em perfil comportamental? Eu não sabia que existia um estudo aprofundado para a gente se identificar. Existe. Esse perfil ele tem base científica. Olha só. Ele foi desenvolvido em 1928 por um psicólogo norte-americano, né? E ele testou várias pessoas, acompanhou várias pessoas e ficou definido que existem 4 padrões de pessoas no mundo. Em qualquer lugar do mundo vão existir 4 padrões. Nós aqui temos esses 4 padrões. É claro que, como ela já tinha me contado antes até da gente começar a gravar, todos nós temos um pouquinho de cada um, mas sempre tem algum que sobressai mais que o outro, né? E até é bom a gente identificar isso pra gente usar a nosso favor na nossa vida, né? Existem muitas pessoas que acabam estudando sobre o perfil delas interno, comportamental, e acabam sobressaindo na empresa, né? Alçando novos cargos. É importante isso, né, Marisa? Com certeza. Então, até para começar, eu trouxe uma frase de uma pessoa bem famosa aqui no nosso país, que eu acho bem interessante, vou até ler, porque a frase não é minha. De Abílio Diniz. Isso. Então, o Abílio Diniz, no livro dele, ele fala, não ter um conhecimento profundo sobre si é como construir um prédio sem cuidar bem dos alicerces. Olha só. Olha a profundidade, né? Porque, na verdade, Cláudio, a gente não gosta muito de olhar para dentro, né? Porque dói um pouco, né? É verdade. A gente começa a ver os defeitos e foge. Incomoda, exatamente. Então, muita gente prefere ficar como está, nem quer conhecer. E vai deixando a vida levar, né? Aí você entra numa empresa, às vezes começa a não conseguir alçar cargos, não consegue crescer porque você está lá, não se conhece, não sabe qual seria a função melhor, às vezes até mandado embora. A maior dificuldade, eu digo que são 2. A primeira são nos relacionamentos. E não é só no profissional. Não é só no profissional, é verdade. Marido e mulher, pais e filhos. Nossa. Né? É verdade. Irmãos, enfim, as pessoas são diferentes e a forma de comunicação das pessoas, elas também são diferentes, né? Eu vou começar com uma pergunta polêmica, então. Os opostos se atraem, então? 2 perfis muito diferentes? Eu acho que eles se complementam, tá? E o importante dessa questão é você saber como o outro funciona. Porque assim, ó, a gente vai ver, eu vou contar uma historinha aqui para exemplificar o perfil comportamental, mas assim, as pessoas processam diferente, né? Então tem gente que é mais rápido. Já viu aquela pessoa que vai te contar uma história, vai te contar um filme, começa a contar os detalhes, aí de repente alguém fala assim, no final você fala assim, mas e aí? Fale de uma vez, e aí? Final. O filme tem 1 hora, a pessoa deixa ele com 5 horas para contar. Exatamente. Entendeu? Então você entender como cada um funciona faz os relacionamentos ficarem muito melhor. Essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem é exatamente essa. Se você se conhece, né, você vai ter mais segurança, você vai conseguir trabalhar os seus pontos positivos e deixá-los eles anularem até os pontos negativos, né? Então você se conhecer é super importante. Eu digo assim, numa entrevista de emprego, já viu aquela pergunta que todo entrevistador faz? Qual é o seu defeito, seu ponto fraco? A pessoa vem lá, eu sou muito perfeccionista. Resposta padrão de quem não se conhece. Eu sou perfeccionista. Isso não é um ponto fraco, né? Você não está sendo sincero. Mas as pessoas, exatamente, mas é porque as pessoas não se conhecem, na verdade é essa. E quando você tem segurança, que você fala dos seus pontos fortes, dos seus pontos a desenvolver, você passa essa segurança. Então, profissionalmente, para uma entrevista de emprego, para atendimento aos clientes, para vendas é fundamental. Imagina os tipos de clientes que não existem. Aquele cliente que quer saber tudo no mínimo os detalhes e às vezes você acha que ele é chato. Na verdade, ele não quer nada, ele quer tomar meu tempo. Não, ele tem um perfil comportamental assim. O perfil, na verdade,
é o externo da personalidade, né? E às vezes você que está assistindo agora já deve ter passado muito por isso. Você vai numa entrevista de emprego, vou dar esse exemplo mais uma vez, e a pessoa pergunta, como ela falou, o seu defeito, o seu ponto fraco, você fica com medo de dizer, mas isso não significaria que ela ia te rejeitar na contratação. Pelo contrário, ela iria encaixar o seu perfil. Ele tem isso fraco, mas não sei o que forte, ela ia traçar você para um perfil, para um cargo que é a sua cara, não é verdade? As pessoas têm que entender isso. Isso, exatamente. Porque é assim, Cláudio, esse estudo que foi desenvolvido e hoje ele é usado no mundo inteiro. Então, milhões de pessoas já realizaram essa análise de perfil. Inclusive, ela é muito usada no Brasil. Ela define, cada empresa trabalha com um perfil, né? Ela define 4 padrões, que a gente chama de DISC. 4 padrões? DISC, são 4 padrões. Olha só. O D é aquela pessoa mais objetiva, mais direta. Então a forma dele se comunicar é assim. E às vezes ele é até mais seco, a gente brinca que rude, né? Não gosta de mimimi. Aí a gente tem o I, por exemplo, aquele perfil que gosta de falar, falante, que envolve as pessoas, ele é o influente. Tudo indica. Aí nós temos o S. O S é aquele perfil que pensa muito no outro, se preocupa muito com o outro. Ele tem esse lado de pessoas também muito forte quanto social, o I. né? Exatamente. E por último, a gente tem o C. O C é o dos controles, exatamente, né? O S é de estabilidade, de segurança, não gosta de correr risco. E o C, que é o dos controles, dos cálculos, é aquela pessoa que você vai explicar algo e que você tem que provar, né? Já aconteceu com você? Com um chefe, normalmente aquele chefe que você leva um trabalho para ele fala assim, mas com base em quê que você está dizendo isso? Como, né? Você chegou a isso? Ele quer a comprovação, exatamente, né? Então esses 4 padrões, eles podem ser puros, uma pessoa pode ser um D puro, mas ele pode ter a mistura do D com C, do D com I. Você falou que ia contar uma historinha, uma parábola pra gente, referente a isso? Ah, sim, eu posso contar. Aí vou contar da feira. Para ficar bem claro para as pessoas, como que funciona esses 4 padrões. Faz de conta, né, que o Cláudio é um D. E eu sou vizinha dele, eu sou a Dona Maria, vizinha dele. E ele vai na feira. Aí eu tô lá no portão e ele passa de volta chegando da feira. Aí eu, oi Cláudio, tudo bem? Ele, tudo. Você foi na feira? Fui. Acabou. O D, ele é direto e às vezes a gente até acha que é uma pessoa, acho que ele não gosta muito da gente. E não é, é a forma de comunicação dele. Tá? Depois a gente tem o I. O I foi lá na feira, mesma coisa, né? Cláudio foi na feira e Cláudio I. Cláudio voltou, eu tô lá no portão. Oi, Cláudio, foi na feira? O Cláudio vai falar assim pra mim, eu fui na feira. Você não acredita quem eu encontrei. Sabe a Dona Maria, aquela nossa vizinha que morava um tempão aqui. Então, menina, ela tava lá, tal. Ele vai falar de pessoas. E o que marca para ele são as pessoas, né? Aí o S, Cláudio virou S agora. Foi na feira, voltou. Eu pergunto, oi Cláudio, tudo bem? Foi na feira? Fui na feira, Maristela. Você precisa de alguma coisa? Quer que eu volte lá? S, preocupado com o outro. Pessoas e preocupado com o outro. E por último, o Cláudio como C, vai na feira. Quando ele volta, tudo bem? Como é que estava a feira? Nossa, menina, você não acredita, a banana está custando X, o tomate Y, ele é dos cálculos, já veio dos várias detalhes. Pessoas na minha cabeça, cada exemplo que você deu. E aí você começa a viajar exatamente nisso, imaginando essas pessoas. Agora pensa dentro da sua casa, na sua convivência. Seu esposo, sua esposa, seus pais, seus filhos, eles funcionam dessa forma e às vezes a gente quer tratar todo mundo igual, fazer igual, até no aprendizado, né, na escola, existem as diferenças. Eu gosto de dizer que a pessoa certa no lugar certo.
E a tendência que existe muito é você procurar as pessoas iguais a você. Você vai contratar alguém, Cláudio? Você gosta de contratar alguém que se pareça com você, com o seu estilo. E nem sempre é o certo, né? E nem sempre é o certo. Você precisa de alguém com um estilo diferente para complementar aquilo que não é seu forte. A pessoa certa no lugar certo é super importante. E como é que eu sei isso? Fazendo análise, entendendo o perfil da pessoa que eu preciso para determinado cargo. Olha só. Entendendo, né? E entendendo esse perfil e contratando pessoas que tenham o que eu quero. Através do quê? Fazendo o teste de perfil. A gente pega vários D no supermercado, né? No caixa, você vai lá, oi, boa noite. É só isso que você vai querer sacola? Tipo, nem dá atenção. Exatamente, e às vezes não é falta, são pessoas produtivas. Mas servem para outra coisa. Trabalham corretamente, mas que muitas vezes pode ser um dia ruim, né? É, pode ser também. Mas que tenham um perfil assim. Para outra área. Para outra área, exatamente. E falando de pessoas conhecidas, assim, você lembra de alguém? Eu posso te dar um exemplo de cada. Vou te dar um exemplo do D. Eu gosto de dar o Bernardinho, porque ele, como técnico de vôlei, ele ficava lá gritando. E funciona, né? Totalmente voltado para resultados, né? O I eu tenho várias pessoas. O Jô Soares, a Ivete Sangalo, Silvio Santos. Comunicação, pessoal da comunicação. O S, nós temos, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Ótimo exemplo. É um S. O C, por exemplo, Einstein, né? Ótimo exemplo. Lá desenvolvendo, né? Então, a pessoa voltada para cálculos, né? Ai, que maravilha. Então, é mais ou menos assim que funciona, né? Agora, o perfil, a gente só tem certeza, a gente conhece as pessoas pelas atitudes, pelos comportamentos, você deduz, né? Por exemplo, eu deduzo que o Cláudio seja um I, né? Um I com um S secundário, né? Então, que ele tenha esse perfil aí comunicativo, ele está na área da comunicação, então há grande possibilidade disso ser. Mas a gente só pode saber mesmo com a pessoa fazendo o teste, o assessment. Quer se conhecer mais? Quem sabe? Conhecer você por dentro? O seu perfil? Então, procure saber mais sobre o seu perfil, conheça de verdade que a sua vida com certeza vai ter um salto muito maior. Um prazer ter você com a gente mais uma vez, Maristela. É sempre muito bom conversar contigo. Obrigada, muito feliz de estar aqui. Carreira e sucesso! Mais uma edição maravilhosa trazendo conteúdo de extrema qualidade só pra você. Depois de tudo que você ouviu sobre o perfil comportamental, conheceu a importância de se conhecer, de saber profundamente quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos a desenvolver para você poder alcançar novos níveis na sua vida pessoal ou profissional. Eu tenho uma novidade. Para quem quiser fazer o teste de perfil esse mês, 50% de desconto. Então, até o dia 30 de abril, você pode fazer o contato comigo e você vai ter direito a fazer o teste de perfil comportamental e se conhecer muito mais com uma sessão que eu vou te dar para devolver todas essas informações, para você entender o seu perfil.